a essência do desenvolvimento pessoal. Bom, o meu objetivo sempre foi tornar as pessoas melhores, não somente nesse canal, mas na minha vida pessoal. E essa é uma das minhas missões de vida. O canal e a empresa Alpha Life começaram como um simples projeto ensinando homens a conquistar mulheres. Hoje, vocês sabem muito bem que o conteúdo aqui é muito maior do que isso. Digamos que 10% do que eu faço é ensinar sobre conquista. E mesmo quando eu falo sobre conquista, eu estimulo os homens a deixar de lado tudo o que eles aprenderam sobre pick-up ou pua. Mas isso não vem ao caso. O fato é que se tu encontrasse um gênio da lâmpada do desenvolvimento pessoal e ele te concedesse 3 desejos, tu provavelmente escolheria ter muitas mulheres, ter muito dinheiro e ter muito poder. Só que eu não sou um gênio da lâmpada, e mesmo que eu fosse, eu não te concederia esses 3 desejos, porque eu acredito que isso não te tornaria uma pessoa melhor. Porque eu sou totalmente contra a coisas que envolvem o ego, que envolvem uma matrix. Entenda isso como tu se submetendo a um sistema social e, como consequência, se tornando um escravoceta. Muito bem, vamos ao que interessa para tu entender a essência da transformação. Sedução é um assunto que eu sempre gostei, mas só sedução não leva a nada. Nós homens temos necessidades de sexo e necessidades de afeto. Só que o mundo hoje faz com que nem todos os homens consigam satisfazer essas necessidades. Por isso, existem os estudos de sedução. Então, o cara começa a estudar sedução e em certo ponto ele se depara com ensinamentos que só vão funcionar se ele tiver uma melhora interna. E aí entra o desenvolvimento pessoal. Ou seja, a sedução foi apenas uma porta de entrada, um atrativo para esse mundo do desenvolvimento pessoal, da expansão da consciência, do desenvolvimento da moralidade e da maturidade. E esse cara permanece nesse mundo e começa a se minar de conteúdo e transformação, e ele acaba conquistando coisas na vida dele, atraindo coisas boas para a vida dele. E aquela sedução inicial acaba se tornando irrelevante. E agora eu quero te explicar quais são os graus de transformação na vida de uma pessoa e qual é a ordem em que as coisas geralmente acontecem. Primeiramente, as pessoas entram nesse mundo por uma necessidade. No meu caso, os meus seguidores e inscritos vêm por causa da sedução. Estudando sedução, eles veem que não é só técnicas de conquista, e sim de sociabilidade no geral. Então a primeira etapa eu vou chamar de contatos sociais e contatos com o sexo oposto. No caso das mulheres, ele acaba percebendo que ele está numa matrix. Acaba percebendo que tudo que ele fez na vida dele foi relacionado a mulheres, e que ele se sentia bem quando pegava uma mulher e se sentia mal quando não pegava. Então o segundo passo dele é entender a Matrix e sair dela. Nesse processo, ele entende todo aquele comportamento escroto das mulheres, entende aquele comportamento de escravo de buceta que ele sempre teve, entende que ele não precisa comprar um carro para impressionar as mulheres, não precisa estar todo final de semana numa balada e por aí vai. Saindo da Matrix, ele começa a ver o mundo com outros olhos. E ele começa a dar valor para coisas que antes ele não dava. Princípios, honra, caráter, simplicidade, humildade. E tudo isso já é o terceiro passo e nós vamos chamar de evolução moral. E esse é o ponto em que o cara começa a dar bola porque é certo e porque é errado. Começa a criar maturidade. Nessa fase, ele é um homem cheio de valores e coisas boas. E ele consegue muitas coisas boas na própria vida, incluindo mulheres. Muitas mulheres. E o que acontece com o homem quando ele tem muitas mulheres? O ego fica inflado, o poder sobe a cabeça. Mas ele é um cara evoluído e sabe que alguma coisa está errada. E essa coisa é o ego. Fase número 4 é eliminar o próprio ego. Temos um vídeo aqui no canal falando somente sobre como eliminar o próprio ego. Em um certo ponto da vida, o ser humano percebe que ele tem duas instâncias, dois eus dentro de si mesmo. Um deles é o eu do ego e o outro é o eu verdadeiro. O eu do ego se satisfaz com coisas materiais, com dinheiro, mulheres, com status, poder, em resumo, coisas mundanas. Já o eu verdadeiro, que dá para se dizer que é um eu espiritual, se satisfaz com coisas simples, coisas não materiais, como gratidão, respeito, amizades, relacionamento, família, metas de vida e por aí vai. Matar o próprio ego é um ponto de virada na tua evolução, porque o eu espiritual começa a predominar em ti, e inevitavelmente a evolução caminha para um lado espiritual. Número 5. Desenvolvimento da espiritualidade. Não me refiro à religião, mas sim à espiritualidade. Significa entender que além do nosso mundinho cheio de defeitos, existe algo maior que não é visível pelos nossos olhos, mas é perceptível pela nossa intuição, pelo nosso subconsciente. Cabe a nós
nós entendermos isso de modo racional e moldarmos as nossas crenças espirituais conforme aquilo que a gente acredita. E seja lá o que for o que tu acredita, tu vai entender que uma das tuas missões aqui é evoluir em todos os sentidos possíveis. E para isso, estar espiritualizado é fundamental. Em resumo, tudo começa na sedução, onde a gente entende as mulheres, entende a si mesmo, entende a sociedade, entende a Matrix. E vai indo até entender o universo de modo geral, as energias, a lei da atração e por aí vai. Particularmente, nos últimos tempos eu estou dedicando a minha evolução ao número 5, na evolução espiritual. E eu tenho o hábito de estudar muito e ler muito sobre esse tema. E eu sinto que eu tenho um conhecimento que eu posso passar para vocês. E o que eu gostaria de saber é qual a tua opinião sincera sobre eu, além de falar sobre sedução e desenvolvimento masculino aqui no canal, se tu gostaria que eu falasse sobre essa parte espiritual, que é bem ampla e bem vaga. Espero que tenha entendido que eu não tenho interesse em te transformar em um pegador com ego inflado. Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa teu like e teu comentário.